amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje iremos falar sobre iniquidade. Então, mas em primeiro lugar, e como sempre fazemos, vamos pedir uma prece ao Senhor. Nosso Pai que habita nos altos céus, ó Senhor, vimos pedir a Tua bênção, a Tua unção nesta hora, Pai, sobre todos nós, sobre mim, sobre aqueles que ouvem, Pai, para que na realidade esta iniquidade, na realidade que está a atravessar este planeta, como nunca se viu antes, não nos atinja, provocando-nos a cegueira, provocando-nos o estarmos suscetíveis ao enganos e caímos mais facilmente nas tentações de Satanás. Portanto, abre-nos os olhos, Senhor, é aquilo que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, queria começar por vos partilhar, e no seguimento do nosso tema, começar por vos partilhar um conhecido versículo bíblico, e vocês sabê-lo onde cor, que se encontra em Mateus 24, o capítulo por excelência profético, onde Jesus enumerou várias coisas que se iriam passar, que iriam suceder-se no fim dos tempos, justamente nos últimos dias da história da Terra nos quais nos encontramos. E em Mateus 24, aqui no verso 12, diz o seguinte, que vocês sabem isto de cor: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é justamente desta iniquidade multiplicada que nós vamos ver hoje, através das notícias, através destes acontecimentos que têm vindo, digamos, aos nossos olhos, às notícias, nos últimos tempos. Esta iniquidade, meus irmãos, meus amigos, é algo tão grande e tão abrangente que quase nós ficamos, se começarmos, digamos, a pensar nestes assuntos, quase ficamos perplexos, olhando ou pensando até onde chegou a maldade do ser humano. Queria começar a vos partilhar algumas notícias, justamente para vos provar que Jesus não mente, Jesus não se engana, Jesus não fez uma falsa previsão dos últimos dias. Ele sabia como é que o ser humano se iria tornar nos últimos dias da história da Terra. Ele disse que a iniquidade multiplicar-se-ia de grande maneira, ao ponto de o amor de que as pessoas deviam sentir umas para as outras se esfriaria. O amor que as pessoas deveriam sentir por Deus quase que iria acabar. Quão grande chegou a iniquidade do ser humano. Queria começar por partilhar convosco, então, no seguimento disto, e para vocês perceberem, ao ponto a que nós chegamos, já algumas notícias. Hoje vamos falar novamente desta falsidade climática, estas mentiras climáticas, mas vamos perceber como é que eles estão a construir isto. Já abordei isto em alguns vídeos, alguns tópicos específicos, mas hoje vamos dar um olhar geral sobre as coisas, para vocês perceberem não só como é que as coisas têm funcionado até aqui, e como elas passarão a funcionar ou continuarão a funcionar daqui para a frente, até à volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sabemos, está para muito breve. E ainda bem, daquilo que nós vamos ver, podemos respirar de alívio ao pensar assim. A National Geographic vem-nos dizer que, para nós esquecermos, ou esqueça a sua pegada de carbono, a sua sombra climática é o que realmente importa. Bom, amigos, a sombra climática, o que é que eles querem fazer agora? Já não se contentam em eliminar a pegada carbónica, querem eliminar a nossa sombra carbónica, ou seja, a sombra que nós deixamos. E como é que nós eliminamos a sombra de um ser humano? Eliminar o próprio ser humano. Chamaram-lhe aqui sombra climática. Mas, se nós não deixamos um rastro, se nós não deixamos a presença, ou se nós não temos presença neste planeta, porque a sombra indica a nossa presença, se nós não temos presença neste planeta, bom, onde é que teremos então? Talvez na sepultura. Vamos analisar o como. Trouxe-vos um excerto de um documento, amigos. Pasmem-se, que as coisas não são nada novas. Trouxe-vos um excerto de um documento que foi, digamos, que foi elaborado por um grupo chamado, digamos, o Clube de Roma. O Clube de Roma não é nada menos do que um conjunto de oligarcas, um conjunto de multimilionários que se reúnem em Roma de X em X tempo
e eles na realidade são a nata, ou fazem parte da nata, digamos, dos senhores mundiais, digamos, da elite mundial. Então estes senhores, fazendo parte do Clube de Roma, do Clube de Roma, também ele apelidado do Clube da Morte, em 1991, ok? Mesmo logo a seguir, digamos, ao colapso do comunismo, eles elaboraram, digamos, um documento, uma espécie de um livro, é um livro com um tamanho considerável, e este livro, digamos, este documento, era intitulado de The First Global Revolution, ou seja, a primeira revolução global. Se vocês procurarem este livro pela internet, poderão achá-lo. E neste livro, eles declararam que o aquecimento global seria o próximo pretexto para guiar a humanidade, não é? Sobre, digamos, o mote de salvar o planeta. Ou seja, em 1991, amigos, em 1991 já estes homens, este Clube da Morte se reuniu e, digamos, e atestou este documento. Eu vou já mostrar um excerto dele. Lançou este documento, este livro, dizendo, ou planeando o plano para a humanidade nos próximos anos. E o plano dele já é justamente uma mudança, as alterações climáticas. Vejam o excerto deste documento que vos trouxe. Este está em inglês, que eu vou, digamos, passar a traduzir-vos. O título deste parágrafo é O inimigo comum da humanidade é o homem. E começa-nos por dizer, na busca por um novo inimigo que nos possa unir, chegamos ou tivemos a ideia que a poluição, a ameaça do aquecimento global, a escassez de água, fome e coisas relacionadas com isto se encaixariam, digamos, no nosso plano, nas nossas ideias. Este é um excerto deste documento, amigos, deste livro, The First Global Revolution, okay? A primeira revolução global, datado de 1991. Olha o que eles dizem. Eles criam um inimigo global que pudesse unir a humanidade num só propósito. E este inimigo global era nada mais, nada menos do que o aquecimento global, do que escassez de água. E aproveito desde já para vos dizer, amigos, que a grande próxima crise, ou uma das grandes próximas crises que nós enfrentaremos, é justamente a escassez de água. Também ela perpetrada, mas perpetrada por eles. Continuamos. A fome, que nós já vamos perceber, e outras coisas mais, amigos. Vamos ponto a ponto, vamos analisar o que é que eles... analisar este plano ponto a ponto agora, mediante as notícias, ok? Não estou a inventar nada. O que vos vou apresentar a seguir são notícias de sites oficiais, onde nos chegam aos nossos olhos tudo isto que foi, este plano que foi posto em marcha em 1991. E ele está hoje, digamos, mais rápido e mais em marcha do que nunca. Então, amigos, este esquema global, este esquema, desta fraude das alterações climáticas, já é uma coisa com décadas de existência. Já estava pensado. Porque é que só há poucos anos para cá é que nós ouvimos falar sobre isto? Pouco mais de 20 anos. Porque eles, já nesta altura, planearam isto e começaram, pouco depois, a deitar cá para fora, digamos, todas estas narrativas comuns, para que, na realidade, a humanidade fosse, digamos, o cérebro das pessoas fosse sendo lavado, até que nesta altura do campeonato, ok, nesta altura, teremos leis fortes que nos vão condicionar a nossa liberdade e até condicionar a nossa própria vida por conta das alterações climáticas. Contra factos não há argumentos, amigos. Olhem o que diz, vou-vos colocar aqui um vídeo desta senhora. Uma senhora chamada Jane Goodall. Esta senhora é nada mais, nada menos do que a embaixadora da paz desta organização criminosa que vocês veem aqui no ecrã. E ela, digamos, tem uma visão, digamos, o que representa
a vontade da elite para combater as alterações climáticas. Vejam. We need to eat less meat. We need to stop land being used for cattle and growing grain for the billions of animals that we keep in our intensive farms. And then finally, we cannot hide away from human population growth because, you know, it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. Como vocês puderam ver, amigos, esta senhora veio dizer, e está, eu já vou traduzir, a senhora falou inglês, para quem compreende, mas eu vou traduzir-vos. Ela diz que nós não podemos esconder digamos que é o crescimento populacional, ou nós não podemos esconder o problema do crescimento populacional, porque, bom, você sabe, ele tem causado tantos outros problemas, este crescimento populacional. Todas estas coisas que temos falado, não é? Todas essas coisas, problemas que estamos a passar, não seriam um problema, não constituíam um problema se a população mundial tivesse, digamos, o mesmo número da população de há 500 anos atrás. Então esta senhora diz que o melhor era que a população fosse reduzida até chegar à mesma população que tínhamos há 500 anos atrás. Pasmem-se, amigos. Segundo os relatos históricos, ou segundo as estatísticas daquela altura, porque não eram muito avançadas, mas segundo as estatísticas daquela altura, podíamos perceber, ou ficou relatado, ou ficou, digamos, estudado, por assim dizer, que a população mundial há cerca de 500 anos atrás cifrar-se-ia em 450 milhões de pessoas. O que significaria uma redução de 95% da população mundial. Esta senhora embaixadora da paz, bom, ela realmente vem proclamar uma paz, talvez uma paz eterna para toda a gente, não é? Daí ser embaixadora da paz. Tem o título correto. Até ela vem advogar que, para reduzirmos estes problemas da humanidade que atravessamos, nomeadamente as alterações climáticas, a população deveria ser reduzida em 95%. Reparem, vocês já ouviram falar com certeza das famosas Pedras Guias da Geórgia. As Pedras Guias da Geórgia são, digamos, um monumento com duas pedras grandes, onde tem escrito em várias línguas, digamos, os votos, e vamos chamar-lhe em linguagem simples, os votos dos jesuítas, os votos da elite mundial. O primeiro dos votos que eles tinham, digamos, para melhorar o mundo, e essas pedras elas já não existem, elas foram convenientemente destruídas. Então essas pedras, parecem umas tábuas grandes tábuas grandes de pedras, semelhante aos 10 mandamentos, assim, algo do género. Então nessas pedras, elas estavam escritas em várias línguas. E o primeiro objetivo que estava escrito nessas pedras era que, para resolver os problemas mundiais, mas as pedras, digamos, elas sairiam como uma solução para os problemas mundiais, e o primeiro item dessas pedras era que a população mundial fosse reduzida para 500 milhões de pessoas. Vai exatamente ao encontro do que esta senhora aqui disse. Amigos, não sou eu que inventei, não sou eu que estou a imaginar estas coisas. É a elite mundial que nos está a tentar comunicar connosco, a dizer que nos quer ver deitados para todo sempre. Próxima notícia. Diz o seguinte. A OMS de Bill Gates declara guerra à carne e à agricultura em nome da luta contra as mudanças climáticas. Ok, aqui, digamos, o jornalista deste canal optou por colocar ou quis nos fazer entender, e talvez muito bem, que a OMS está ao mando de Bill Gates. Então esta organização declara guerra à carne e à agricultura em nome das mudanças climáticas, em nome da luta contra as mudanças climáticas. Bom, amigos, qual é uma das medidas para as alterações climáticas? Bom, já vimos uma, mas diz-nos também no seguimento desta notícia, diz assim o seguinte: as mudanças climáticas causadas pelo homem é uma mentira tão grande que você
tem que parar para recuperar fôlego. Os 1% dos mais ricos do mundo emitem tanto CO2 quanto 5 bilhões de pessoas. O que as elites golpistas querem é criar um imposto de carbono para que as pessoas paguem por respirar enquanto eles ficam mais ricos. Amigos, esta notícia foi escrita por um determinado jornalista deste canal. Amigos, não é novidade, digamos, para vocês estas coisas. Já vos tenho provado vez após vez. As estatísticas dizem-no, os factos dizem-no, as próprias notícias, elas mesmo se contradizem, e nós conseguimos perceber o tamanho da iniquidade das pessoas, até onde está chegando a iniquidade humana. Este jornalista acrescentou a seguir a este ponto, ele acrescentou o seguinte, uma frase muito conhecida, diz assim: crie uma grande mentira e continue repetindo-a 1000 vezes e eles acreditarão. Como ensinou o propagandista nazi Paul Joseph Goebbels. Para que vocês tenham uma ideia, digamos, este jornalista citou Joseph Goebbels, que era nada mais, nada menos o ministro da propaganda nazi. Era aquele que enganava as pessoas com as narrativas comuns daquela época, enaltecendo o partido nazi como sendo a melhor solução de tudo, e foi também responsável por manchar a imagem dos judeus na Alemanha, onde os judeus naquela altura sofreram, digamos, uma grande perseguição. Falamos dos judeus comuns, dos inocentes, amigos, porque os culpados estavam na mão de cima. De facto, os culpados é que, como este Joseph Goebbels, foram aqueles que perpetraram, digamos, toda aquela chacina contra o povo judeu. Parece que este slogan que diz crie uma grande mentira e repetindo-a 1000 vezes, eles já acreditarão. Então este slogan que já tem mais de 70 anos, 80 anos, este slogan parece que está mais vivo do que nunca. Parece que ele foi continuado a trazer década após década e hoje temos o cumprimento, digamos, desta filosofia nazi. Próxima notícia também nos diz outra medida para combater estas alterações. Diz assim, o que é net zero e como se chega lá? Ora, net zero, como alguns de vocês sabem, eu já referi aqui neste canal, é chegar ao objetivo de zero emissões de carbono. Como é que chega ao objetivo de zero emissões de carbono? Bom, se nós próprios, ser humano, emite dióxido de carbono através da respiração, querendo eles chegar ao nível zero de dióxido de carbono, o que é que eles têm que fazer? Abreviar a nossa vida. A próxima notícia diz-nos, entenda como a crise dos fertilizantes pode agravar a fome no mundo. Amigos, isto já está a acontecer. Isto está a acontecer em vários países, nomeadamente no Sri Lanka, nomeadamente na Holanda, e outros países estão-se a ver abraços com problemas agrícolas, não com fertilizantes, mas com problemas de dinheiro, subsídios, como é o caso da Alemanha, e outros países por aí fora, que estão vendo, digamos, o seu setor agrícola ser definhado de várias frentes, onde eles querem causar aqui a fome. A fome, viram naquele documento de 1991 que vos mostrei há pouco? Um dos itens era justamente causar a fome. Eles sabem o que estão a fazer, amigos. A iniquidade que vai no seu coração permite-lhes orquestrar planos desta natureza. O posto que vos trago aqui agora, digamos, fala deste senhor. Este senhor chamado John Kerry. O posto está em inglês, eu traduzo-vos. Então diz que estamos a trazer desta maneira, este embaixador, digamos, este homem, digamos, embaixador climático, da crise climática, John Kerry. Então ele diz que a indústria da agricultura, não é? Ou seja, a agricultura deve ser destruída de modo a atingir o objetivo net zero. Então, é o que eles dizem, é o que eles fazem. Acabar com a agricultura para atingir o objetivo net zero. Acabando com a agricultura, o que é que acontece? Acontece a fome. Então ele diz, e eu vou citar palavras dele que estão aqui neste posto, ele diz assim, a agricultura contribui para 33% de todas as emissões no mundo. E assim, nós não podemos chegar ao objetivo net zero. Nós não podemos atingir este objetivo, a não ser que a agricultura seja a frente, o centro,
ou seja, esteja no centro das nossas preocupações, ou seja, ao centro desta solução. Ok? É o que diz mais ou menos aqui. Nós não podemos terminar esta tarefa, nós não podemos atingir o objetivo net zero, a não ser que nós demos cabo da agricultura. Bom, se nós reduzimos, ou se eles reduzem drasticamente, ou se acabam com a agricultura, como é que se come? Bom, eles querem que nós comamos insetos. Bom apetite para eles. Nova notícia, novamente sobre este Sr. John Kerry. Então diz que este czar do clima, não é? Este czar do clima de Joe Biden, John Kerry, diz que os agricultores têm que parar de plantar alimentos para colaborar no combate à crise climática. Ok? Eles têm que parar de plantar alimentos, têm que parar com a agricultura. Não é? Então assim causa-se uma fome muito mais rápida, causa-se caos, pessoas morrem e eles conseguem atingir o seu objetivo. É isto, amigos. É este o objetivo. Quem é que está por trás disto? Satanás. É sempre ele que está por trás da iniquidade do homem. Infelizmente, grande parte do planeta está dando ouvidos para ele. Uma nova notícia, desta vez de um jornal muito conhecido, é o Wall Street Journal, onde diz que os bilionários tentam diminuir a população mundial, afirma relatório. Bom, amigos, já não é novo para vocês. Já neste canal vos falei várias vezes disto. Aquela senhora há pouco, embaixadora da paz, também falou nesta situação. Ela que está sendo também enviada e instruída pelos bilionários. Então, aqui o Wall Street Journal só nos vem confirmar aquilo que vos disse há pouco. Nova notícia, diz que o compromisso histórico para acabar com os combustíveis fósseis, aprovado no acordo da COP28. Também já falámos nisto aqui, que a grande vitória da COP28 foi justamente acabar com os combustíveis fósseis. Há um prazo, dizem eles a 2050, mas eles vão fazê-lo antes. Acabando com os combustíveis fósseis, amigos, o que é que vai acontecer? Não há empregos, não há economia, não há alimentação, porque a alimentação, aliás, a agricultura, melhor falando, depende dos combustíveis fósseis para ser trabalhada. Então, acabando com os combustíveis ou reduzindo os combustíveis fósseis, vamos ter sérios problemas nas cadeias de abastecimento, na produção agrícola, nos nossos empregos, na economia em geral. O que é que isto vai causar? Caos e morte. Já planearam isto ou antes de 1991 até. Em 91 eles editaram o documento, mas antes disso já estava nas suas mentes. Amigos, a iniquidade das pessoas leva-os a chegar a este ponto, a querer exterminar com a humanidade. E a última notícia que vos quero apresentar. Amigos. O denominador comum de tudo isto. E diz que no combate às mudanças climáticas, o papel do Papa é bem relevante. Então, qual é o denominador comum? Qual é aquela coisa que liga as elites, que liga as ideias das elites, que faz, digamos, que está por trás de todas estas ideias? Não o perpetrador já vimos que é Satanás, mas este, digamos, Satanás, segundo nos diz Apocalipse 13, ele deu o seu poder a esta instituição. À primeira besta de Apocalipse 13, que é justamente o Vaticano. Há muitas pessoas que, digamos, que têm tido dúvidas ou que pensam que eu estou, digamos, falando mal da Igreja Católica. Amigos, é a Bíblia. Se nós interpretarmos a Bíblia, sobretudo o livro do Apocalipse, vamos perceber que, na realidade, ele foi escrito por código, ok? Para que, na Idade Média, esta mesma instituição que teve, digamos, o Tribunal Ativo, o Tribunal da Inquisição, esta mesma instituição não acabasse de vez com a Bíblia. Porque se esta instituição soubesse que o livro do Apocalipse falava dela própria, teria exterminado por completo a Bíblia. E o Senhor sabe o que faz. Então inspirou o apóstolo João a escrever por visões, por coisas estranhas, animais e por aí fora. Para que na realidade quem lesse aquilo, não lesse. E quem olhasse para aquilo, não conseguisse ver. E então temos o livro do Apocalipse cheio de imagens simbólicas, onde muitas delas apontam justamente para esta instituição. Não estou falando dos católicos em si, dos fiéis. Há muita gente, que vos digo, muitas pessoas honestas, muitas pessoas sinceras, de coração louvável. Mas falamos aqui sobre a instituição, o Vaticano em si próprio. A liderança da Igreja Católica, que está por trás, que tem servido, digamos, de elo, de ligação entre as elites mundiais e entre todas estas ideias. Está usando a sua influência para promover este engano climático.
Engano climático este, amigos, e deixem-me desde já dar-vos dados, já uma vez vos prometi aqui dados, e deixem-me trazer-vos dados. Eles ainda não conseguiram, amigos, eles não conseguiram, porque é impossível que eles o façam, de apresentar provas cabais que digam que a atmosfera está sendo poluída por causa do CO2. Não nos apresentaram dados científicos, apenas narrativas. Apenas mentiras repetidas 1000 vezes. Deixem-me dar-vos dados, amigos. Eles não os conseguem dar porque é impossível. Mas sabem que qual é a quantidade de CO2 na nossa atmosfera? A quantidade de CO2 na nossa atmosfera, amigos, são 0,04% deste gás que existe na nossa atmosfera terrestre. Repito, 0,04% do CO2 na atmosfera. É a quantidade de CO2 que nós temos na atmosfera presente. Ok? Todo esse CO2, ele vem através da nossa respiração, vem através, digamos, das árvores, ele vem através de desastres naturais, de vulcões, digamos, de vapores, vem através de vários fatores que ocorrem no ecossistema terrestre, nos quais nós estamos incluídos. Agora, deixem-me dizer-vos, amigos, e pasmem-se, que nós, o ser humano, é diretamente responsável, o ser humano e a sua tecnologia, os seus automóveis, os seus navios, os seus aviões, são diretamente responsáveis por 3% destes 0,04%. 3% destes 0,04% são causados por nós e pela nossa tecnologia. Pelo aquilo que eles dizem que polui tanto, afinal representa uma gota no meio do oceano. Estes são os dados que eles não querem dar. Estes são os dados, amigos. Estes são os dados que defendem várias pessoas que têm defendido, digamos, estes dados, que têm defendido a verdade. Na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver, vou-vos deixar uma lista de nomes de pessoas que na realidade têm exposto a verdade cá para fora. Vão investigar sobre elas, vão investigar o que elas dizem. Penso que o material está todo em inglês, que vocês vão encontrar. Traduzam nos vossos programas, nas vossas plataformas. É uma série de pessoas, e são apenas algumas, tem muitas, entre cientistas, entre médicos, entre políticos. Vários quadrantes da sociedade estão alertando as restantes pessoas acerca desta enorme mentira. E estão apresentando estes dados que vos disse, que vos trouxe agora, amigos. Então, dos 0,04% do CO2 que existe na atmosfera, apenas 3% desse valor é causado por nós. Amigos, reparem uma coisa. Vamos tentar usar a nossa mente, que foi para isso que Deus nos deu uma mente, foi para ser usada. Reparem, se Deus permitiu que houvesse petróleo no mundo, se Deus permitiu que houvesse gás natural, se Deus permitiu que houvesse carvão e todos estes recursos, digamos, disponíveis no subsolo, Deus sabia que mais tarde ou mais cedo estes recursos iriam ser usados pelo homem. Inclusivamente na propagação da obra, do Evangelho, inclusivamente na propagação, digamos, da sua palavra. A tecnologia iria ser usada. E para beneficiar o homem no geral, Deus permitiu que se formasse petróleo, Deus permitiu que se formasse gás, carvão, todas essas coisas que fazem mover os automóveis, os aviões e toda a restante indústria. Ora, não acham ilógico pensar que Deus teria permitido todas estas coisas, todos estes minérios que se formassem no subsolo, para que depois a Terra fosse colapsar por causa da poluição? Se fosse assim, Deus não tinha permitido que isto acontecesse? Deus sabia que o ser humano ia inventar automóveis, aviões, barcos e por aí fora. Sabia que os iria usar. Por isso é que Ele deixou o combustível disponível no subsolo. E como é que estes tipos agora vêm dizer que é por causa dos combustíveis fósseis que o planeta está com uma poluição enorme, temos um buraco de ozono enorme, um buraco de ozono esse que está praticamente fechado, temos os alimentos que são os culpados da poluição, temos a respiração humana que é culpada da poluição, temos N coisas que são culpadas pela poluição, quando na realidade nós somos apenas responsáveis por 3% de 0,04%. Amigos, não faz sentido absolutamente nenhum. Mentiras atrás de mentiras. E a humanidade está sendo levada pela iniquidade dos outros. Cuidado, amigos. Não se deixem enganar. É isto que eu sempre vos falo neste canal. Nunca se deixem enganar. Não se deixem enganar por homem algum. Nem homem, nem organização, nem instituição.
nem religião, nem partidos, nada disso. Não se deixem enganar por ninguém, porque no fim dos tempos os enganos imperariam, digamos, entre a humanidade. Então, meus queridos, queria-vos deixar com estas notícias, quero-vos deixar também com a esperança, com a breve volta do Senhor Jesus, que apesar do amor das pessoas ter esfriado, ainda existem um punhado, um remanescente neste mundo que ainda luta por expor a verdade, ainda luta pela verdade, ainda luta pelo amor de Deus, ainda luta por causa do seu próximo, ainda se esforçam por fazer, digamos, por tocar a trombeta e por trazer luz à escuridão. Amigos, é verdade, essas pessoas serão silenciadas mais cedo ou mais tarde, mas enquanto ainda não são silenciadas, ouçam-nas a elas, vão à Bíblia, comparem, estudem, orem, amigos, ajoelhem-se. Nós estamos numa altura da história da Terra, amigos, em que nos é requerido muita oração, muito estudo, passar muito tempo com Deus, para que estes enganos não nos enredem, para que estes enganos, amigos, não nos levem e não nos façam cair nesta narrativa comum de nós abdicarmos da nossa liberdade, abdicarmos inclusivamente do sábado, que é o verdadeiro dia de descanso, em troca de um outro dia, que é o sábado espúrio, ou seja, em troca do domingo climático, onde nós ficaremos em casa a descansar por causa do clima. Deus deu-nos 10 mandamentos, amigos. Isto é comum, devia ser comum a todas as denominações religiosas. Deus deu 10 mandamentos e a sua palavra não muda. Não foi pregada na cruz, como muitos dizem, não foi abolida só porque houve o Novo Testamento, não foi, digamos, não foi uma coisa só lá para trás para os judeus. Deus não muda e a sua palavra também não muda. Portanto, se Ele nos deu o dia de sábado para ser guardado, é o dia de sábado, não é o domingo climático. Uma outra mentira perpetrada, digamos, pelas elites e apoiada a 100% pelo Vaticano. Amigos, desejo que vocês sejam guiados pelo Senhor, desejo que vocês sejam despertados por Deus, despertados pelo seu Espírito e não se deixem de maneira alguma levar por mentiras, ainda que as ouçam 1000 vezes. Desejo que o Senhor vos ajude, vos guarde, vos proteja e até à próxima.